Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Eu sou o Alex, amigo de vocês, falando diretamente aqui de Calumbi, Pernambuco, 480 km de Recife. Muito obrigado a você que está aí, assiste meu canal. Muito bem-vindo ao canal Palavra Viva. Esse é o canal Palavra do Avivamento no programa Palavra Viva, que é o programa que eu faço ao vivo no Facebook. Ou se você quiser assistir logo cedo no Facebook, é só você me procurar Alex Cristão aí, ou faz a pesquisa e você vai me achar, você que está assistindo no YouTube. Eu gravo essa live e depois eu coloco, eu posto ela dentro do YouTube, porque o Facebook, ele depois com 30 dias, ele vai pegar esse vídeo e vai deletar o vídeo, não vai ficar guardado no Facebook. Então por isso, você que me assiste pelo Facebook, é muito importante que você vá na descrição do vídeo aqui em cima no Facebook, ó, aqui em cima na descrição do Facebook, tem o link desse canal. Você clica em cima dele, vai lá e se inscreve, que daí você vai ter sempre a oportunidade de estar assistindo os meus vídeos e também a oportunidade de aprender e estudar um pouco mais da palavra de Deus através do meu canal Palavra do Avivamento. Então vá lá, tira um tempinho aí, vai lá e se inscreva no meu canal Palavra do Avivamento. Não custa nada você ir lá e se inscrever. E daí você vai poder estar assistindo todos os meus vídeos, as séries de vídeo, né, que eu estou fazendo, as séries de leitura expositiva da palavra de Deus, né, a Bíblia. Eu estou lendo na nova versão transformadora, usando a Bíblia Filamente. Recomendo que você compre essa Bíblia, é baratinha essa Bíblia, e ela vem com aplicativo. E o aplicativo você interage e tem estudos maravilhosos, até vídeos multimídia, mapa, você tem tudo dentro dessa Bíblia Filamente. Tá? Então, super recomendo. Já investiguei quem são os autores, os criadores, as universidades americanas, e ela é compatível com a Reforma Protestante, ela é compatível com a teologia reformada lá da época de Martim Lutero e dos puritanos, tá? Então, é uma Bíblia super recomendada, tá? Porque eu já investiguei. Qualquer dia eu vou fazer um review mostrando, né, da onde vem, quem escreveu, quem fez. Ela é de irmãos batistas tradicionais que escreveram tradicionais, né, que são da época da Reforma Protestante. Então, é uma ótima leitura, tá? E você pode, se você não gostar da versão NVT, você lê na ARA, na RC, na NAA, você lê em qualquer outra versão, mas depois você vai lá e escolhe a página no celular, porque os estudos, esboço e rodapés dela tá tudo no aplicativo, tá? Aplicativo chamado Filamente. Tá? Aí tá aparecendo o contrário por causa da câmera. Filamente, tá? Vai lá e baixa o aplicativo Filamente, compra a Bíblia, porque você vai precisar ler um QR Code dentro da Bíblia para você ter acesso aos estudos dessa Bíblia, tá? Que é maravilhosa. Minha outra Bíblia de estudo também é a que eu sigo para o padrão do ensinamento desse livro, é a Bíblia de Scofield. É uma Bíblia maior, é slim, né? É fininha também, mas os estudos dela está nos próprios rodapé da Bíblia, né? Então você tem a leitura da Bíblia e aqui você tem o esboço de estudo da Bíblia Scofield, que eu também super recomendo essa Bíblia Scofield. E recomendo a Bíblia Anotada Expandida, tá? Mas eu recomendo mais essa, porque essa tem a linhagem de teologia que eu sigo, que é o dispensacionalismo. Eu sou dispensacionalista, tá? Então, hoje nós vamos ter aí mais uma série de leitura maravilhosa, vamos ter um entendimento maravilhoso. Ontem a gente já teve um entendimento maravilhoso a respeito, né, de Moisés e o povo a respeito do povo de Israel, que o povo pecou e Deus de novo teve que purificar, limpar aquele povo, né, e tratar de seus pecados. E também tivemos o encontro de Balaão, né? Balaão, um profeta aí que foi pago por Balaque para poder amaldiçoar a nação de Israel, e ele não pôde amaldiçoar, porque aquele que Deus abençoou,
ele está abençoado. E você também, com certeza, é um abençoado, nosso Deus, porque já tem o Senhor nosso Deus como seu único suficiente Salvador. Se não tem, procura tê-lo para a sua salvação. E vamos parar de lero-lero e vamos para a nossa oração e depois vamos para a leitura da Bíblia. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome, porque não há outro nome como o teu. Não há Deus como o Senhor, quer nos céus e quer na terra. Senhor, esse programa chamado, Senhor, Palavra Viva, dentro do canal Palavra do Avivamento, que é transmitido, Senhor Deus, em 4 plataformas, ao vivo no Facebook, depois postado no YouTube, no Hubble e no Substack. Abençoe, Senhor, essas plataformas, que elas possam ajudar a crescer esse canal. Não permita que o algoritmos dessas redes sociais impeça que esse canal seja transmitido pelo YouTube, Substack e Hubble. Que essas plataformas, Senhor, faça com que esse vídeo seja transmitido para mais pessoas e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, Senhor, que é conteúdo de salvação, conteúdo de transformação, de conhecimento e de regeneração de vidas perdidas, ó Pai, através da leitura expositiva da tua palavra, para que os homens entendam que Deus está buscando e salvando o povo que ele escolhe em cada época, em cada tempo. Ele sempre é o Deus de provisão, ele é o Deus de perdão, ele é o Deus que, acima de tudo, ele nos amou e nos buscou e nos salvou e nos resgatou em todos os tempos, em todas as épocas. O Senhor é um Deus de perdão. Então abençoe, Senhor, esse vídeo hoje, que vai ser postado depois no YouTube, ao vivo no Facebook, a vida de cada um que está assistindo agora. Abençoe a vida, Senhor, derrama das tuas bênçãos, da tua graça maravilhosa nos corações daqueles que estão assistindo agora, aqueles que vão assistir depois no YouTube, no Substack e no Hubble. Abençoe, Senhor, essas pessoas que vão estar assistindo. Abra o entendimento e a mente dela para que elas possam compreender e entender a tua vontade. E também, Senhor, coloque um desejo profundo nelas de assistirem todos esses vídeos que eu tenho feito desde Gênesis 1 até o livro de Número, também a leitura do Evangelho de João, primeira carta de João, segunda e terceira carta de João e o livro de Judas. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essas pessoas possam assistir essas séries e elas possam ver a grandeza e a maravilha do teu nome maravilhoso, como tu és um Deus maravilhoso, cheio de amor, cheio de graça, cheio de perdão, mas não inocenta o culpado, que o seu juízo é eterno e o seu juízo também não tem começo nem meio, tem fim. Mas o Senhor mandou seu filho Jesus morrer naquela cruz, Deus infinito, morrendo na cruz para dar a sua vida como propiciação, pagamento pelos nossos pecados. Muito obrigado por isso que o Senhor já fez por nós, que é algo maravilhoso, algo que eu não podia jamais fazer por mim mesmo, porque sou um miserável pecador. Mas o seu Filho amado, que é santo, perfeito e puro, e veio em pureza e em santidade, deu a sua vida e o seu sangue naquela cruz, como pagamento das minhas dívidas ao Senhor, e hoje eu sou salvo para sempre, em nome do seu Filho amado. Assim também salva a vida de todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, essa leitura, esse entendimento. Abençoe a vida de todo o povo, de toda a nação brasileira. Abençoe Israel, proteja Israel dos inimigos deles que estão cercando ele e tentando ali apagar Israel do mapa. Que isso não aconteça com Israel. Que Israel permaneça firme e sempre como aquele povo, aquela nação, cuidada e guardada pelo Senhor. Porque a tua palavra diz: aqueles que abençoarem vocês serão abençoados. Aqueles que os amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, Senhor, não leve em consideração o tempo da incredulidade de Israel e daquele povo. Derrama da tua bênção, do teu poder, da tua salvação, naquele teu povo de Israel, naquela nação. Converta aquele povo, converta aquela nação através da leitura, da exposição da tua palavra, naqueles corações. Abençoa todas as igrejas, todos os irmãos, em Calumbi, Serra Talhada, no Pernambuco, no Brasil. Em nome de Jesus, amém e amém. E amém, meus irmãos, e assim nós vamos, né, para mais um estudo, né? Mais um aprendizado aqui na palavra de nosso Deus, que a gente possa continuar
Depois nós vamos também, né? Vamos continuar aqui. Hoje nós vamos ler os capítulos, né? Capítulo. Hoje eu acho que eu vou pôr para. Hoje eu acho que eu vou pôr o sistema para ler tudo. Eu vou pôr o sistema para ler aí, né? Tudo. Deixa eu só ajeitar a posição da Bíblia aqui, que eu diminuí a tela aqui, a posição da Bíblia ficou fora. Então, meus irmãos, hoje nós vamos ter aí, né, mais estudo. Hoje nós vamos continuar aqui nossos estudos e deixa eu ver aqui como é que fica. Dá para ver embaixo. Vamos lá. Hoje nós vamos ler o capítulo 26, 27 e 28. Então, vamos começar aqui a leitura. Eu vou pôr a barra de rolagem automática. Uma bala de rolagem automática aqui. Em voz alta. E vou pôr para ler ao mesmo tempo. Capítulo 26. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: façam uma lista de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa de seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado por causa de seu antepassado Palu. O clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esrom. O clã Carmita, assim chamado por causa de seu antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão e com os seguidores de Corá se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão. O clã Gemuelita, assim chamado por causa de seu antepassado Gemuel. O clã Jaminita, assim chamado por causa de seu antepassado Jamim. O clã Jaquinita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaquim. O clã Zoarita, assim chamado por causa de seu antepassado Zoar. O clã Saulita, assim chamado por causa de seu antepassado Saul. Esses foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gade. O clã Zefonita, assim chamado por causa de seu antepassado Zefon. O clã Ragita, assim chamado por causa de seu antepassado Ragi. O clã Sunita, assim chamado por causa de seu antepassado Suni. O clã Osnita, assim chamado por causa de seu antepassado Osni. O clã Erita, assim chamado por causa de seu antepassado Eri. O clã Arodita, assim chamado por causa de seu antepassado Arode. O clã Arelita, assim chamado por causa de seu antepassado Areli. Esses foram os clãs de Gade, que totalizaram 40.500 homens registrados. Judá teve 2 filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa de seu antepassado Selá. O clã Perezita, assim chamado por causa de seu antepassado Perez. O clã Zeraíta, assim chamado por causa de seu antepassado Zerá. Estas foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas. O clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esrom. O clã Ramulita, assim chamado por causa de seu antepassado Ramu. Esses foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Issacar. O clã Tolaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Tolá.
O clã Puíta, assim chamado por causa de seu antepassado Puá. O clã Jazubita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazube. O clã Sinronita, assim chamado por causa de seu antepassado Sinron. Esses foram os clãs de Issacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon. O clã Seredita, assim chamado por causa de seu antepassado Sered. O clã Elonita, assim chamado por causa de seu antepassado Elon. O clã Jaleelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaleel. Esses foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados. Os clãs de José descenderam de seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Estes foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa de seu antepassado Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa de seu antepassado Gileade, filho de Maquir. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Gileaditas. O clã Gerezita, assim chamado por causa de seu antepassado Jezer. O clã Helequita, assim chamado por causa de seu antepassado Heleque. O clã Asrielita, assim chamado por causa de seu antepassado Asriel. O clã Siquemita, assim chamado por causa de seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Semida. O clã Referita, assim chamado por causa de seu antepassado Hefer. Zelofeade, um dos descendentes de Hefer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Maala, Noá, Rogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Sutela. O clã Bequerita, assim chamado por causa de seu antepassado Bequer. O clã Taanita, assim chamado por causa de seu antepassado Taan. Esta foi a subdivisão de descendentes dos Sutelaitas. O clã Eranita, assim chamado por causa de seu antepassado Eran. Esses foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 homens registrados. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa de seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa de seu antepassado Airã. O clã Sufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Sufã. O clã Ufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Ufã. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa de seu antepassado Arde. O clã Naamanita, assim chamado por causa de seu antepassado Naamã. Esses foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. Peraí, pessoal. O clã Suamita, assim chamado por causa de seu antepassado Suã. Esses foram os clãs suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Azer. O clã Imnaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Imna. O clã Isvita, assim chamado por causa de seu antepassado Isvi. O clã Beriaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Berias. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Beriaítas. O clã Eberita, assim chamado por causa de seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa de seu antepassado Malquiel. Azer teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Azer, que totalizaram 53.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naftali. O clã Jazeelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazeel. O clã Gunita, assim chamado por causa de seu antepassado Guni. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Silemita, assim chamado por causa de seu antepassado Silém. Esses foram os clãs de Naftali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730.
Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com seus clãs. O clã Gersonita, assim chamado por causa de seu antepassado Gerson. O clã Coatita, assim chamado por causa de seu antepassado Coate. O clã Merarita, assim chamado por causa de seu antepassado Merari. Os clãs Libinita, Hebronita, Malita, Musita e Coraíta eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Amrão. E a esposa de Amrão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Amrão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas de um mês de idade ou mais totalizaram 23.000. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro do restante dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Esses foram os resultados do censo dos israelitas, realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas, feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Num. Capítulo 27. Certo dia, Maala, Noá, Rogla, Milca, Aí, pessoal, muito bem. Então, aqui nós tivemos o entendimento, a leitura do capítulo 26. Esse capítulo 26 é um capítulo que trata desses assuntos. É um assunto meio repetitivo, porque ele vai repetindo, mas a gente tem que entender e não é por isso que a gente vai estudar. E a gente vai ler. E a gente tem que ler, tá? Para a gente poder compreender que Deus está dizendo e fazendo e comparando. Então, uma coisa que se repete é que Deus sempre vai trazer e lembrar a respeito daquelas pessoas que erraram pelo caminho e pelo caminho eles ficaram porque não conseguiram fazer a vontade de Deus e ser inteligentes e capazes de compreender totalmente a vontade. Então, nós temos os dois filhos de Arão, né? E Nadab e Abiú, que morreu aí por levar fogo estranho na presença do Senhor. Então Deus sempre traz recordação para que as pessoas, para que os sacerdotes se lembrem que eles não devem fazer o serviço ao Senhor de qualquer jeito e de qualquer forma. Então a gente vai agora para o entendimento desse capítulo, tá? Então vamos aí entender o que está acontecendo. Vamos aqui, né? Para a Bíblia aí. Vou ver também se eu coloco aí para fazer uma leitura, né? Palavra Viva. 09 número 26, 27, Então, nós temos aí, 28. A geração da conquista, o segredo da geração que entrou na Terra Prometida. Link do canal no YouTube. Se inscreva, https://youtube.b/54wtn0a3nuy. Discernimento dos capítulos 26, 27 e 28 de Números, uma nova geração, justiça e adoração. Neste estudo vamos entender como Deus preparou uma nova geração para a conquista da Terra Prometida, passando pela sucessão de Moisés para Josué e pela incrível história de justiça das filhas de Zelofehade.
Os capítulos 26, 27 e 28 do livro de Números marcam um ponto de inflexão crucial na jornada de Israel, preparando a nação para a conquista da terra prometida. Após 40 anos de peregrinação no deserto, uma nova geração está pronta para assumir o seu destino. Estes capítulos detalham a reorganização do povo, o estabelecimento de novas leis de herança, a transição de liderança e a reafirmação das práticas de adoração que sustentariam a comunidade em sua nova fase. Capítulo 26 – O censo da nova geração e a herança da terra. O capítulo 26 narra o segundo censo dos filhos de Israel, um evento de profundo significado teológico e prático. Diferente do primeiro censo realizado no Sinai, este não apenas quantifica a força militar da nação, mas também serve como base para a futura distribuição da terra de Canaã. Os pontos centrais deste capítulo são: a transição geracional. O censo revela uma realidade sombria, mas esperançosa. Com exceção de Caleb e Josué, toda a geração que saiu do Egito pereceu no deserto devido à sua incredulidade. Isso ressalta a fidelidade de Deus em cumprir sua promessa a uma nova geração, apesar da falha da anterior. Preparação para a conquista. A contagem dos homens de 20 anos para cima, aptas para a guerra, demonstra a iminência da entrada em Canaã. O exército de Israel está sendo organizado para as batalhas que virão. A justiça na distribuição. O censo estabelece o princípio de que a terra seria repartida entre as tribos de acordo com o tamanho de seus clãs. Tribos maiores receberiam porções maiores, garantindo uma distribuição equitativa dos recursos. O status especial dos Lavitas, a tribo de Levi, dedicada ao serviço do tabernáculo, não foi contada da mesma forma que as outras e não receberia uma porção de terra como herança. A sua herança era o próprio Senhor, e eles habitariam em cidades designadas entre as outras tribos. Este capítulo, portanto, não é apenas um registro demográfico, mas uma poderosa mensagem sobre a soberania de Deus, as consequências da desobediência e a promessa de um novo começo para aqueles que confiam nele. Capítulo. Certo dia, Maala, Noá, Hogla, Milca e Tirza, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes das tribos e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã só porque ele não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés: A reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: Se um homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Se ele também não tiver filhas, transfiram a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo de seu clã. Essa é uma prescrição definitiva para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Suba a um dos montes de Abarim e olhe para a terra que dou ao povo de Israel. Depois de vê-la, você será reunido a seu povo como seu irmão Arão, pois vocês desobedeceram as minhas instruções no deserto de Zim. Quando a comunidade se rebelou, vocês não demonstraram minha santidade para eles junto às águas. Essas águas são as de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie aonde quer que forem e os conduza nas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. O Senhor respondeu: Convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e encarregue-o publicamente de liderar. Transfira a ele parte de sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Quando for necessário receber a orientação do Senhor, Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que usará o Urim perante o Senhor para determinar sua vontade. É pela palavra de Eleazar que Josué e toda a comunidade de Israel decidirão tudo o que devem fazer. Moisés fez o que o Senhor ordenou.
Apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, colocou as mãos sobre ele e o encarregou de liderar o povo, exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Capítulo 28. O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Acho que eu falei na outra hora lá com o microfone mudo, né? Eu sempre estou esquecendo que depois da gente ler a instrução do capítulo 28, depois de ler o discernimento do capítulo 26, a gente ia ler o capítulo 27. E agora a gente vai ler o discernimento do capítulo 28. Tá? Vamos aqui continuar a nossa leitura. Discernimento, capítulo 28. Agora eu vou fechar o microfone. Capítulo 27, Justiça para as mulheres e a sucessão de liderança. O capítulo 27 aprofunda os temas de justiça e da continuidade da aliança de Deus com Israel, abordando duas questões cruciais: o direito de herança das mulheres e a nomeação do sucessor de Moisés. Os principais eventos e seus significados são: o caso das filhas de Zelofeade, 5 irmãs, Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza, cujo pai faleceu no deserto sem deixar filhos homens, apresentam seu caso a Moisés. Elas argumentam que o nome de seu pai não deveria desaparecer de sua família e reivindicam o direito à herança. A decisão divina, comunicada por meio de Moisés, é favorável a elas, estabelecendo um precedente legal que garantia o direito de herança às filhas na ausência de herdeiros masculinos. Este episódio revela um Deus que se preocupa com a justiça social e com os vulneráveis, transcendendo as normas patriarcais da época. A nomeação de Josué: Deus informa a Moisés que ele não entrará na terra prometida, mas lhe permite avistá-la do Monte Abarim. Em um ato de altruísmo e preocupação com o futuro do povo, Moisés pede a Deus que nomeie um sucessor para que a congregação não ficasse como ovelhas que não têm pastor. Deus escolhe Josué, um homem em quem há o Espírito, para liderar Israel. A transição de poder é feita publicamente, perante o sacerdote Eleazar e toda a congregação, conferindo a Josué a autoridade necessária para a desafiadora tarefa que o esperava. Este capítulo demonstra a importância da liderança divinamente ordenada e a preocupação de Deus com a justiça e a equidade dentro da comunidade da aliança. Capítulo 28, a regularidade. Agora, voltando aqui, né? A gente leu o capítulo 20. Discernimento, capítulo 27. E nós vamos ler o capítulo 28. Aqui vocês podem ver, né? Que Deus é justo e transcende, né? O seu amor, a sua graça. E permite e faz com que a palavra de Deus seja, né, estabelecida e as pessoas agora podem, né, seguir aí a vontade de Deus e elas são, né, ajudadas, as filhas de Zelofeade, e recebem uma porção de terra, e assim a justiça de Deus é feita naquela geração, mostrando como Deus é justo, perfeito em todos os seus caminhos. Então isso é importante para a gente conhecer, tomar conhecimento e lembrar cada vez mais do que Deus tem feito. Vamos continuar na nossa leitura. Capítulo 28. O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Não deixem de trazer o alimento para as ofertas especiais que vocês apresentam a mim. São aroma agradável que deverão ser oferecidas na ocasião certa. Diga-lhes: esta é sua oferta especial que vocês apresentarão ao Senhor como holocausto diário. 2 cordeiros de 1 ano e sem defeito. Sacrifiquem um cordeiro pela manhã e outro ao entardecer. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 quilos de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de azeite puro de olivas prensadas. Esse é o holocausto habitual instituído no Monte Sinai como oferta especial. Um aroma agradável ao Senhor.
Junto com cada cordeiro, apresentem no santuário 1 litro de bebida fermentada como oferta para o Senhor. Apresentem o segundo cordeiro ao entardecer com a mesma oferta de cereal e a oferta derramada. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. No sábado, sacrifiquem 2 cordeiros de 1 ano e sem defeito. Serão acompanhados de uma oferta de cereal de 4 quilos de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite e de uma oferta derramada. Esse é o holocausto que será apresentado a cada sábado, além do holocausto habitual e da oferta derramada que o acompanha. No primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto adicional de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Serão acompanhados de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada cordeiro. Esse holocausto será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Apresentem também uma oferta derramada com cada sacrifício, 2 litros de vinho para cada novilho, 1 litro e 1/3 para cada carneiro e 1 litro para cada cordeiro. Apresentem esse holocausto no primeiro dia de cada mês ao longo de todo o ano. No primeiro dia de cada mês, apresentem também ao Senhor um bode como oferta pelo pecado. Esse é um acréscimo ao holocausto habitual e à oferta derramada que o acompanha. No 14º dia do primeiro mês, celebrem a Páscoa do Senhor. No dia seguinte, o 15º do mês, terá início uma festa de 7 dias, durante os quais ninguém comerá pão feito com fermento. O primeiro dia da festa será um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Apresentarão ao Senhor como oferta especial um holocausto de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Os sacrifícios serão acompanhados de uma oferta de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado para fazer expiação por vocês. Apresentem essas ofertas além dos holocaustos habituais da manhã. Essa é a forma como devem preparar em cada um dos 7 dias de festa a oferta de alimento apresentada como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Será apresentada além do holocausto habitual e das ofertas derramadas. O 7º dia da festa será outro dia oficial de reunião sagrada, um dia em que não farão nenhum trabalho habitual. Durante a festa da colheita, quando apresentarem ao Senhor seus primeiros cereais novos, convoquem um dia oficial para a reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Nesse dia, apresentem um holocausto adicional com aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será constituído de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Será acompanhado de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite, 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode para fazer expiação por vocês. Preparem esses holocaustos adicionais, junto com suas ofertas derramadas, além do holocausto habitual e da oferta de cereal que o acompanha. Cuidem para que todos os animais sejam sem defeito. Capítulo 29. Aqui, capítulo 29, né? Acho que vamos continuar. Agora nós vamos para a leitura do capítulo 28, né? A introdução, o discernimento do capítulo 28. Idade da adoração e das ofertas. O capítulo 28 volta-se para a vida cultica de Israel, detalhando as ofertas e os sacrifícios que deveriam ser apresentados a Deus em diversas ocasiões. A ênfase recai na regularidade e na constância da adoração como um pilar fundamental da relação entre Deus e seu povo. As instruções sobre as ofertas incluem: ofertas diárias, a cada manhã e a cada tarde, um cordeiro deveria ser oferecido como holocausto contínuo. Este sacrifício diário simbolizava a expiação constante pelos pecados e a comunhão ininterrupta com Deus. Ofertas do sábado, além das ofertas diárias, sacrifícios adicionais eram exigidos no dia de sábado, marcando-o como um tempo especial de descanso e adoração. Ofertas mensais, lua nova. O início de cada mês era celebrado com ofertas específicas, reconhecendo a soberania de Deus sobre o tempo.
Ofertas nas festas anuais. O capítulo detalha as ofertas a serem apresentadas durante as principais festas, como a Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das semanas, Pentecostes. A repetição e a organização meticulosa dessas leis de sacrifício não eram um mero formalismo. Elas serviam para estruturar a vida de Israel em torno de Deus, lembrando constantemente o povo de sua dependência, da necessidade de expiação e da alegria da comunhão com seu Criador. Era um sistema que visava santificar o tempo e manter a nação consagrada ao seu Deus, enquanto se preparavam para possuir a terra que lhes fora prometida. Em suma, os capítulos 26, 27 e 28 de Números formam uma ponte entre o passado de peregrinação e o futuro de conquista. Eles apresentam uma nova geração, preparada militar e espiritualmente, guiada por uma nova liderança e sustentada por uma estrutura de adoração que reafirma a aliança com Deus. Através do censo, da justiça para com as filhas de Zelofeade, da escolha de Josué e da regulamentação das ofertas, Deus demonstra seu cuidado contínuo e sua fidelidade em preparar seu povo para a realização de suas promessas. Pronto, agora acabou. Acabou a leitura. Acabou a... Agora vamos para entender, né? Vamos buscar aqui entendimento, né? Mais completo. Vamos buscar aqui, né? No nossa Bíblia Filamente, né? Vou buscar aqui o estude. E no estude nós vamos ter, vamos ver se colocar na tela inteira, né? Só para vocês terem ideia como é que chama aqui notas. As notas são as notas, né, de rodapé, e vai tratar a respeito do verso, começa do 22, né, mas a nossa leitura no verso 20, 26, 24, 26, aí 26, né? Número 26. Números 26. Aí. 24. 25. O 26 começa aqui, né? Aí tem as notas de rodapé. Eu não vou ler todas as notas, porque senão vai ficar... O vídeo fica muito comprido, né? Do 26 de 1 a 65, que é aquela leitura extensa. Após quase 40 anos, Israel novamente registrou seus homens em idade militar. Comparar com o capítulo de 1 a 4, enquanto estavam acampados nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó. A população total tinha mudado apenas ligeiramente de 603.554 mil no primeiro registro para 601.730 no segundo. Essa substituição quase completa a população de 26 milhões e 63 a 65. Mostrou que o Senhor foi fiel a Israel apesar dos registros atos de rebelião repetidos atos de rebelião, né? No contexto hebraico, 26:1, a primeira parte do versículo 26:1 é numerada de 25 a 19. Do 26 de 1 a 4, como no primeiro registro, Moisés. Aí aqui vai ter todas essas notas, pessoal. Eu não vou ler todas as notas. As pessoas citadas é Arão, a gente teve Balaão, Eleazar e Moisés. Os temas são maldição e bênção, 22, capítulo 26, e não tem o capítulo 26. Então, eu vou voltar aqui. Aí tem reflita, né? Caminhando por número, né? Caso você queira vir aqui e, né? Números apresenta, aí caso você queira vir aqui, o enigma de Balaão, no caso 22, se você quiser vir, mas não é isso que a gente vai ver. O que a gente vai ver é
Deixa eu ver se, deixa eu ver se volta aqui, tá, pessoal? Ele voltou, mas ele não voltou porque eu queria, né? Preciso voltar aqui no início. Veja. Vamos ver se tem algum registro. Isso aqui é o mapa, né? Mapas. 26. Número 26. A caminhada do povo, só para vocês terem uma ideia. Israel no deserto. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Israel caminhando aqui no deserto. Então, temos aqui Cades Barnea, Moab, onde eles tinham até no Rio Jordão lá em cima, né? Canaã, o Monte Negueb, deserto de Sul, e assim eles foram subindo, né? Lá para cima. Depois eles atravessaram o Rio Jordão. Também temos a tenda do encontro, que é o tabernáculo, isso aí já foi visto. Agora, vamos ver se tem algum vídeo aqui. Não tem, nesse capítulo não tem. Ver se no 29 tem algum vídeo. 26 a 29 tem. Capítulo 36, número 1, número 1 de 1, número 28. Sacrifício e propiciação. Vamos ver, né? O que a mídia traz para nós. Todos desejamos que o mundo seja bom, que todos vivam em paz, agindo com amor e justiça. Mas tem um problema. Alguma coisa constantemente nos leva à ruína e destruição. Chamamos isso de mal. Do ponto de vista bíblico, o mal pode destruir de pelo menos 2 jeitos. O mal tem ação direta em nós, como quando alguém rouba alguma coisa, criando injustiça. Então a pessoa fica devendo porque fez errado. Mas, além disso, tem ainda um efeito indireto do mal, porque essa pessoa também destruiu o relacionamento, quebrando a confiança, fez um dano emocional. É como um vandalismo, e essa pessoa precisa consertar isso. Muita gente diz, Deus é bom, ele deveria ser aquele que simplesmente elimina todo o mal do mundo. Para ser honesto, o mal que eu vejo em todo lugar por aí é o mesmo mal que está dentro de mim. Todos contribuímos e continuamos fazendo isso. O mal está em todos nós. E para que Deus livre o mundo do mal, ele precisa se livrar da gente. E isso é o mais impressionante na história da Bíblia. Esse Deus é tão bom que não vai apenas livrar o mundo do mal, mas ele vai fazer isso sem destruir a humanidade. Como ele vai fazer isso? No começo da história da Bíblia, somos apresentados à prática do sacrifício de animais, que eu sei soa bem estranha para nós. Mas, para os israelitas, era um símbolo muito poderoso da justiça e da graça de Deus. Não esquece, eu sou participante do mal que está no mundo, eu deveria ser eliminado também. Mas Deus permite que a vida desse animal seja um substituto. Ele morre no meu lugar, simbolicamente. E a palavra bíblica para isso é propiciação, que significa cobrir a dívida de alguém. Mas tem uma segunda parte do ritual. Não esquece que o mal também destrói relacionamentos. E na Bíblia, essa ideia é descrita como contaminar ou profanar a terra, tornando-a impura. Os sacerdotes deveriam lavar o vandalismo simbolicamente ao borrifar o sangue do animal em diferentes partes do templo. O sangue do animal limpa as coisas? Não esquece que isso é um símbolo e que não estamos acostumados a ele. O sangue representa a vida. Esse sangue borrifado é a representação de como Deus está limpando as consequências indiretas do mal na sua comunidade. Na Bíblia, esse processo é chamado de purificação. Então, o templo e a terra agora se tornam um espaço limpo, onde Deus e seu povo podem viver juntos em paz. Então esse ritual acerta as coisas entre Israel e Deus. Mais que isso, os israelitas experimentam o amor e a graça de Deus nesses símbolos. E por serem perdoados, isso deveria tornar cada um deles uma pessoa de amor e graça também. Certo, esse é o ideal, mas nem sempre foi assim. É verdade, o profeta Isaías, por exemplo, fala muito sobre isso.
Ele começa seu livro dizendo que os sacrifícios contínuos dos israelitas se tornaram insignificantes, porque eles também estavam permitindo um grande mal em seu meio, como ignorar os pobres e oprimidos. Até os reis de Israel distorciam a justiça. Mas Isaías ansiava pelo dia em que um rei da linhagem de Davi viria para eliminar o mal de uma maneira surpreendente. O rei se tornaria servo, não apenas para servir, mas também para sofrer e morrer pelo mal cometido pelo seu próprio povo. E sua vida seria oferecida como um sacrifício. Essa é a promessa que Jesus veio para cumprir. Ele é o rei de Israel, sofrendo e morrendo na cruz. Na verdade, Jesus usou as palavras de Isaías quando disse que veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E a palavra resgate se refere a um sacrifício de propiciação. E por todo o Novo Testamento ouvimos sobre como a morte de Jesus foi um sacrifício de propiciação por todos nós. Ela cobriu a dívida dos humanos com Deus por contribuírem com todo o mal e a morte no mundo. E o Novo Testamento também fala da morte de Jesus como uma oferta de purificação. Ouvimos que o sangue de Jesus é como um símbolo de que sua vida tem a capacidade de lavar o vandalismo que o mal causou em nós e ao nosso redor, para que agora possamos viver em paz com Deus. Esse é o significado da morte de Jesus. Mas a história continua. Sim, o Novo Testamento faz essa poderosa afirmação de que a morte de Jesus não foi o fim. Ele ressuscitou. Ele é o sacrifício que quebrou o poder da morte e do mal. Isso significa que ele vive para oferecer sua vida a qualquer um que o aceitar. Ele é o sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios anteriores apontavam para ele desde o começo. Então, por causa de Jesus, os cristãos deixaram de participar de rituais de sacrifício animal. Mas receberam novos rituais. Jesus ensinou seus seguidores a cumprir 2 rituais. O primeiro é o batismo. Assim como Jesus morreu, entrar na água se torna a conexão pessoal que agora você tem com a morte dele. E quando sai da água, você simbolicamente ressuscita com Jesus. O batismo é esse ritual sagrado que conecta sua história com a morte e ressurreição de Jesus. O segundo ritual é a Ceia do Senhor, que relembra a última refeição de Jesus com os discípulos. Ele usou pão e vinho para retratar sua iminente morte como um sacrifício. E agora todos os seguidores de Jesus usam o pão e o cálice regularmente para lembrar e participar do poder de sua morte e também da sua vida. Então esses rituais existem para nos lembrar do amor de Deus e nos encorajar a viver com amor e graça. Eles fazem mais que isso. Eles nos conectam a uma nova fonte de vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é também o poder que pode destruir o mal em nossas vidas e nos transformar em pessoas que levam uma vida de amor e paz. Ops, aí nós vimos, né? Aí acabou-se. Aqui, né? Texto, apresentação. Nós voltamos para aí. E nós temos trazer aqui para vocês a apresentação aqui do calendário, né? Temos o calendário. Podemos aprender um pouco mais sobre o calendário anual de Israel. Então, ó, o antigo povo de Israel marcava o início de cada mês com a lua nova, que ocorre a cada 29,5 dias, resultando em um calendário de 364 dias, 11 dias mais curto que o ano solar. Eles também celebravam uma série de festas anuais. Esse ciclo regular de celebração era útil para que se lembrassem do que Deus havia feito por eles no passado e como continuava a sustentá-lo. Toque no título de uma das festas para saber mais. Então tem as festas, né? Tem as festas das trombetas, festa das cabanas. E aí você pode saber. Aí eu não vou ficar lendo, pessoal, porque você pode comprar a Bíblia Filamente e ter esse material para estudo. Dia da expiação, então você abre aqui e você vai ler o dia da expiação.
festa das trombetas. Então você abre aqui e você vai ter aí o dia das festas das trombetas, tá? Então, o primeiro mês deles era o mês de... Começa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, mês de janeiro, nossa, né? Mês de janeiro é janeiro, Tevet. Então aqui era começava duas levem e temporâneo. Aqui começava, né? O ano dele. Então, janeiro aqui, né? Mês de Sebate. Sebate, né? Mês de janeiro. 10 e 11. Mês de Adar. Mês de Nissan. Mês de Abib, né? Tem outras festas também. Festa de Purim, que é a festa que foi colocada pela festa de Purim é celebrada no 14º, quinto dia do mês de nosso fevereiro, março. O menor livramento de Deus dá aos judeus na conspiração idealizada por líder persa chamado Naamã, que na verdade era Malequita. Então, Esther e Mardoqueu, né, venceram. Então, tem aí, né, festa de Purim, Páscoa, pães asmos e tudo mais. E aí você aprende por aqui, tá? Não vou coisar porque que aqui você pode voltar, tá? Então aqui a gente vai hoje nós vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a você que ficou aí. 59 minutos, né? 1 hora hoje de live. A gente leu bastante, estudou bastante. Eu estou colocando para que a leitura automática, né? Automatizada, para poder ter uma leitura um pouco mais acelerada. E se eu for ler acelerado, eu vou errar e vou atropelar palavras. Então, por isso eu estou colocando próprio sistema para ler, porque ele lê de uma forma rápida, uma voz bem clara, né, sem ruído, sem nada, e assim vocês podem compreender claramente. E a dos estudos eu vou ver depois se no discernimento a voz ficou boa, não ficou uma voz muito mecanizada, né? Porque é a voz do próprio editor de texto, que é o Word. Então eu não sei como é que ficou, tá? Se ficou bom ou se ficou ruim, tá bom? Mas, em todo caso, muito obrigado por você que ficou até agora. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, Palavra do Avivamento, que eu tenho esse programa, Palavra Viva, tá? E, lendo aqui na... Deixa eu inverter a câmera aqui para vocês possam ver aqui, ó. Não se esqueça dessa Bíblia, tá? Bíblia Sagrada nova versão transformadora. Bíblia Filamente, tá? Bíblia Filamente. Você compra essa Bíblia, custa baratinho essa Bíblia. E aí você vai ter o esboço dos estudos. Tudo que eu apresento de estudo, leitura bíblica, tá tudo aqui, tá? Você pode ler, você pode ouvir a Bíblia, que nem eu estou fazendo a leitura aqui pelo aplicativo Filamente. Tem um áudio muito bom, a dicção muito boa, muito claro, voz humana bem clara, tá? E lá você tem como é uma Bíblia de estudo, dentro do aplicativo você tem todos os estudos, tudo que você precisa aí saber sobre o texto que você está lendo, tem aqui na Bíblia Filamente. Então super recomendo a Bíblia Filamente, nova versão, na nova versão de Bíblia, nova tradução, versão transformadora. Também super recomendo uma Bíblia fininha, boa, que é a Bíblia de Scofield, né? Bíblia aqui de estudo, muito boa. O estudo já vem diretamente dentro dela. Não tem multimídia, não tem vídeo, né? Porque não é uma Bíblia que vai trazer aí
um aplicativo, né? Seria bom que essa Bíblia aqui também passasse, né? Essa aqui nem a Filamente, né? Ela vinha só com a versão que é Almeida, edição contemporânea, né? E numa leitura bem dinâmica, muito boa também. Depois, no futuro, talvez eu vou fazer a leitura dessa Bíblia nessa edição, né? Que é a Bíblia de Estudo, né? Almeida edição contemporânea, né? Que é uma leitura um pouco mais simples, né? Mais trazido para o português, que dá para a gente entender claramente melhor aqui a Bíblia, a palavra de Deus. Então, muito obrigado por você que ficou até agora. Não se esqueça de você que está assistindo pelo YouTube, dar o joinha, o like, se inscreva no canal. E vamos encerrar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que acompanhou, que assistiu no Facebook, agora ao vivo no Facebook, as pessoas que vão assistir depois no Hubble, que vão assistir no Substack, que vão assistir no YouTube. Abençoe a vida de cada uma dessas pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai, não deixe, Senhor, essas pessoas ficarem confusas, Senhor, mas que elas possam entender a sua soberania, o teu amor, a tua grandeza, em todo momento cuidando do teu povo Israel. E assim nós vemos que o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que preserva, um Deus de relacionamento, um Deus que perdoa, mas que não inocenta o culpado. Antes ele tem que pagar, e assim, Senhor, nós temos a certeza do teu cuidado e do teu amor. E agora o Senhor derramou completamente seu Espírito sobre a tua igreja e o teu povo. Que isso seja realidade na sua igreja. O entendimento, um desejo profundo de ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, uma leitura espontânea que nem eu estou fazendo aqui. Abençoe e ajude e guarde todo aquele que precisa do Senhor. Em todos os lugares desse Brasil, nos hospitais, nos leitos, nos becos, nas vielas, pessoas sofrendo, passando por necessidade, pessoa que vivendo em conflito, guerra, confrontos. Abençoe e guarde, Senhor, o nosso Brasil, a nossa nação. E abençoe ricamente a vida de cada um daqueles que assistiu ou acompanhou aqui até agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.